Olá, boa tarde, tudo bem com você? Que tal hoje falarmos um pouco mais sobre evolução biológica? Você sabe que o Enem traz uma série de temas bem característicos e a evolução biológica é um desses temas. Tema de fundamental importância pensando nos itens, nas questões do Enem. A live de hoje está muito bem elaborada, pensando no seu sucesso, no seu êxito para o dia da prova, aquele dia que você, depois de acompanhar todas essas lives aqui do Super Enem, terá uma prova excelente, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu sou o professor Lincoln de Biologia e convido você a participar de forma efetiva dessa live, entendendo muito mais acerca do conteúdo eixo, como eu já falei, de suma importância para o Enem, que é o conteúdo que envolve a questão da evolução biológica. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa dizer, do ponto de vista biológico, que uma espécie evolui ao longo do tempo? Essa pergunta, pessoal, ela é muito importante mesmo, porque existe uma confusão muito grande no que significa, do ponto de vista biológico, uma espécie evoluir. Muitas pessoas acham que quando a gente fala que uma espécie evolui, a gente está dizendo que ela melhorou. E isso não é verdade. Então veja bem, o que significa dizer, do ponto de vista biológico, que uma espécie evolui ao longo do tempo? Significa dizer que ela sofre modificações em seu material genético, podendo tornar-se mais ou menos adaptada ao meio. Então veja bem, quando a gente diz que uma espécie biológica evolui, a gente está dizendo que ela sofreu modificações no seu material genético. Via de regra, o material genético dos seres vivos é o DNA. A exceção ocorre com alguns vírus. Alguns vírus, o material genético não é a molécula de DNA, mas sim a molécula de RNA. Mas mesmo nesses vírus, nos quais o material genético não é DNA e sim RNA, para que eles evoluam, eles também sofreram mudança no seu material genético, que neste caso, como eu já falei, é a molécula de RNA. A essa exceção, todos os demais seres vivos possuem material genético constituído de DNA, bactérias, plantas, protozoários, fungos, animais e nós mesmos, seres humanos, que também somos animais. E aí, veja, mais uma vez, isso aqui é fundamental, hein, pessoal? O que significa dizer, do ponto de vista biológico, que uma espécie evolui ao longo do tempo? Significa dizer que ela sofre o quê? Modificações, ou seja, alterações em seu material genético, podendo tornar-se mais ou menos adaptada ao meio. E aí veja que a gente tem uma dica importantíssima pensando no Enem. Evoluir, do ponto de vista biológico, não é sinônimo de melhorar, mas de sofrer modificações em seu material genético. Pessoal, isso tem que ficar muito claro. Porque quando a gente usa a palavra evoluir, do ponto de vista das nossas relações, a gente diz que uma pessoa, fulano evoluiu. Então, subtende-se que essa pessoa melhorou em algum aspecto no qual eu estou referindo que ela evoluiu. Mas do ponto de vista biológico, quando eu falo das espécies, a evolução não significa dizer que há uma melhora na espécie. Significa dizer, sim, que ela sofreu modificações em seu material genético que puderam torná-la mais ou menos adaptada ao meio. E é importante notar que esta é uma característica comum a todos os seres vivos, a capacidade de evoluir, a capacidade de sofrer modificações em seu material genético. Tanto faz ser um vírus, uma bactéria, uma planta, um ser humano, todo e qualquer ser vivo tem sim a capacidade de evoluir, ou seja, sofrer modificações em seu material genético,
Modificações essas que podem tornar a espécie mais ou até menos adaptada, podendo até mesmo tornar-se extinta, por não estar mais adaptada ao meio em consequência da evolução que ela sofreu ao longo do tempo. Está claro quanto a este conceito? Alguém ficou na dúvida ainda? Deixa eu ver aqui o chat. A Ana Carolina, boa tarde. A Viviane Alves de Madalena, Ceará. Legal, Madalena aí pertinho de Canindé. Um abraço aí aos meus alunos de Canindé, do IFCE de Canindé. Muito bem, quem mais está aqui presente? Vamos ver. A Letícia, a Viviane Alves, a Ana Carolina, como eu já falei, o José Manuel da Silva. Muito bem, pessoal. Então vamos nós. O que provoca as modificações no material genético das espécies ao longo do tempo? Então veja bem, eu acabei de explicar para vocês que quando eu digo que uma espécie evolui, do ponto de vista biológico, eu estou dizendo que ela sofreu modificações no seu material genético. DNA, via de regra, e em alguns vírus até mesmo RNA. E é importante notar o que é que provoca essas modificações. Veja bem, olha só aqui esse gráfico em pizza que traz as 3 causas de modificações do material genético das espécies. Aquilo que é o que nós chamamos de mecanismos da evolução biológica. A primeira delas, que eu estou passando aqui o apontador, olha só, são as mutações genéticas. O que é uma mutação genética? Uma mutação genética é uma alteração na sequência do material genético do ser vivo. Essa mutação ela pode ocorrer de forma espontânea ou ela pode ser até mesmo induzida por um processo de radiação, por exemplo. As mutações genéticas, elas vão provocar a origem da variabilidade genética entre os diversos seres vivos, inclusive entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, existem alterações no material genético que podem provocar um aumento da adaptabilidade, mas também pode gerar uma redução da adaptabilidade. É importante notar aqui uma observação. Muitas mutações são deletérias, ou seja, elas desencadeiam alterações que diminuem a adaptabilidade das espécies, inclusive muitas das quais causadoras de doenças, de problemas. Recombinação genética. O que é a recombinação genética? A recombinação genética, olha o nome, recombinar. O material genético do ser vivo, ele sofre uma espécie de alteração na sua organização, de modo a desencadear diversas situações que até então não existiam. Situações que poderão ser tanto benéficas, quanto situações também que poderão ser até mesmo prejudiciais. Essa recombinação genética ela pode acontecer na meiose, notadamente na produção dos gametas. No caso de nós, seres humanos, por exemplo, e de muitos animais e de muitos seres vivos, ocorre uma meiose para a formação gamética. E a deriva genética é uma outra causa também de modificações no material genético. O que é a deriva genética? São mudanças aleatórias em populações pequenas, que ocorrem ao acaso. E essas modificações, elas podem modificar o que nós chamamos de frequências alélicas, frequências na quantidade de certos genes naquela população. Então, mais uma vez, evoluir significa o que mesmo? Muito bem, sofrer modificações no material genético. Isso pode ou não tornar a espécie mais adaptada. Pode ou não. Inclusive, essas modificações podem reduzir a capacidade adaptativa da espécie. O que é que causa, quais são os mecanismos da evolução biológica? Quais são as causas que desencadeiam as modificações no material genético dos seres vivos? Mutações genéticas, recombinação genética, que eu falei que a recombinação ocorre, por exemplo, na meiose, mas também ocorre essa recombinação num processo onde há uma troca genética entre seres vivos diferentes, né, no processo sexuado de reprodução.
e a deriva genética, que são modificações aleatórias que afetam mais populações pequenas em detrimento de situações catastróficas, que eu vou explicar um pouco melhor depois. Então, mutações genéticas, recombinação genética e deriva genética são os fatores desencadeadores da evolução biológica dos seres vivos. Olha só, esse mapa aqui de conceitos que eu coloquei faz uma síntese importantíssima daquilo que você precisa lembrar e levar para a tua prova lá no dia da prova do Enem. Veja bem, evolução biológica, acompanha comigo, é um processo de quê mesmo? Mudança, gerado por modificações no material genético. Então, mais uma vez, olha só, acompanha aqui comigo, veja bem. Evolução biológica é um processo de mudança gerado por modificações no material genético. Quais são as causas dessas modificações? Nós temos as mutações, caracterizam-se por ser alterações aleatórias no DNA, ou lá nos vírus de RNA, nos ribovírus, alterações no RNA também daqueles vírus, atuam como fonte primária da variabilidade. Outra causa de modificações no material genético, veja bem, provocadas por recombinações genéticas, ocorrem na reprodução que? Sexuada. Nós sabemos, por exemplo, que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe uma parte de material genético, que por sua vez, cada um deles herdou dos seus antepassados. Então, eu tenho certas características que existiam nos meus antepassados, mas o mais interessante de tudo isso, quando, em média, 50% do material genético adveio do meu pai, trazido no espermatozoide, e os outros 50% adveio da minha mãe, trazido no óvulo, quando eles se juntaram, quer dizer que eu sou metade meu pai e metade a minha mãe, é isso? Não. Na realidade, por mais que nós tenhamos 50% em média de material genético advindo do pai e os outros 50% da mãe, ocorre um fenômeno lá na meiose, na produção gamética, chamado de crossing over, ou crossover, que é um processo de troca de partes entre cromossomos homólogos. Isso provoca um reembaralhamento dos genes. E isso pode determinar características que nenhum dos nossos antepassados tiveram e que nós temos. Então, às vezes pode acontecer, por exemplo, eu tenho uma doença genética que ninguém na minha família teve. Ah, professor, então ela foi herdada? Não, ela não foi herdada, ela não passou de uma geração a outra, ela chegou inicialmente começando em mim. E isso pode ter se dado por um processo de recombinação genética. E é importante notar também que essas recombinações genéticas, elas que ocorrem no crossing over da meiose, na segregação dos cromossomos, juntamente com a deriva genética, né, que são mudanças aleatórias nas frequências dos genes, dos alelos, impactam mais populações pequenas, essas derivas genéticas. Tudo isso provoca o quê? Variabilidade genética. Então, as mutações, as recombinações genéticas, a deriva genética provoca variabilidade genética, sobre a qual atua a seleção natural, resultando em adaptação, ou mais ou menos adaptação, e também, até mesmo, possivelmente, na formação de novas espécies. Então, olha só, mais uma vez, evolução biológica é um processo de mudança essa no material genético, provocado por mutações, recombinações genéticas, deriva genética, o que tudo isso promove variabilidade genética, onde a seleção natural atua e permite que assim haja ou não maior adaptação da espécie e até mesmo, possivelmente, surgimento de novas espécies. Tá dando para entender? Tudo tranquilo? Muito bem, pessoal. O pessoal aqui participando, José Manuel falando das mutações no chat. Pessoal da Serra de Ibiapaba e de Tianguá, um grande abraço. Aqui a Juliana Paula. Muito bem, Juliana. Vamos continuar então, pessoal. E o que é seleção natural das espécies? Veja, a gente está falando em evolução biológica, modificações do material genético, provocadas por mutações, recombinações gênicas, deriva genética, isso trazendo
promovendo variabilidade genética, onde a seleção natural atua. E o que é a seleção natural? Seleção natural é um conceito central da teoria da evolução de Charles Darwin, chamado darwinismo. É um processo no qual organismos mais adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver e reproduzir-se. Uma dica importante aí para o Enem, hein? A seleção natural não provoca mudanças no material genético, pessoal. Muito cuidado com isso. A seleção natural, ela não provoca mudanças no material genético, mas ela apenas seleciona os indivíduos que apresentam as características mais adaptadas por possuírem as modificações mais vantajosas em seu material genético. Então, traduzindo de forma mais simplificada para você entender melhor. A seleção natural, ela não provoca o que nós chamamos de mudança no material genético. Quem provoca as mudanças no material genético, quem é mecanismo de evolução de espécies, mutação, recombinações genéticas, deriva genética. A seleção natural, o nome já até dá uma dica, seleção. Apenas o quê? Seleciona os indivíduos mais adaptados a algumas circunstâncias ambientais e que, consequentemente, tornam-se indivíduos com maiores vantagens no aspecto da sobrevivência. Quais são os tipos de seleção natural que nós temos? Na realidade, existem 3 tipos principais de seleções naturais. Há 3 variações de seleção natural. Você saberia dizer quais são elas? A primeira seleção seria a seleção natural estabilizadora. Veja bem, professor, você pode estar me perguntando, professor Lincoln, seleção natural estabilizadora, o que é isso? Estabiliza o quê? Vou deixar um pouco você na curiosidade para daqui a pouco responder, tá? Qual outro tipo de seleção natural existente? Seleção natural direcional. Eu acredito que pelo nome, você, por mais que não esteja lembrando, ou até mesmo que não saiba, você já começa a imaginar algo, né? Porque uma é a seleção natural estabilizadora, estável. Uma outra é a seleção natural direcional, com a direção. Eu ainda não estou explicando o que é cada uma, estou só citando o que é cada uma para deixar você um pouco mais curioso e mais fácil de entender daqui a pouco, tá bom? E a outra seleção natural é a seleção natural disruptiva. Então, existem 3 variedades de seleção natural. Ou a seleção natural ela é estabilizadora, ou ela é do tipo direcional, ou ela é do tipo disruptiva. Cada uma dessas seleções naturais, elas agem de um modo completamente diferente. Até porque o próprio nome já dá um indicativo disso. E aqui, veja bem, existe um gráfico em pizza que eu coloquei para vocês, para que vocês possam perceber que em torno de 40% do processo de seleção natural das espécies se dá por seleção estabilizadora. Em torno de 35, seria quase um meio a meio aqui, né? Se dá por uma seleção natural do tipo direcional. E aqui já vai mais um spoilerzinho para vocês. Favorece um extremo. Vamos entender daqui a pouco melhor, tá, pessoal? O que seria cada uma delas. E a seleção disruptiva, que está dizendo favorece extremos, no plural. Olha só, aqui já tem uma diferença entre a disruptiva e a direcional, né? Daqui a pouco eu explico melhor. Mas você está vendo que a diferença no quantitativo é bem pequena, em torno de 10, 5% comparando umas às outras. Na realidade, nos ambientes naturais, esses tipos de seleções naturais, eles estão acontecendo concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Muitas vezes vai prevalecer um tipo sobre o outro, ou 2 tipos em relação a um outro, ou até ocorrer ao mesmo tempo, numa frequência que não se dá para determinar exatamente, os 3 tipos, tá? Veja bem, o que é a seleção natural estabilizadora?
O foco dela é no equilíbrio, daí o nome, estabilizadora. Então vamos entender aqui, ó, o que é realmente essa seleção natural estabilizadora. É aquele processo que favorece os indivíduos com fenótipos intermediários e elimina os extremos. Ocorre em ambientes estáveis, onde a média já é bem adaptada. Exemplo clássico para você entender melhor. Peso de bebês humanos ao nascer. Por exemplo, os bebês muito leves ou muito pesados têm menor chance de sobrevivência do que os de peso médio. Isso seria uma seleção natural do tipo estabilizadora, ou seja, aqueles indivíduos que nascem com um peso nem tão baixo e nem tão elevado, é uma massa corpórea mediana, eles têm uma maior chance de sobrevivência. Eles estão mais bem adaptados. Daí esse padrão de seleção natural se deu por um processo estabilizador, seleção natural estabilizadora. Quando a média populacional ela é privilegiada, ou seja, ela está mais adaptada. Os extremos, eles não são os mais adaptados. O resultado é uma curva de distribuição mais estreita aqui no gráfico. Olha só o gráfico. Número de besouros, espectro de cores de besouros, da cor mais clara para a cor mais escura. Então, entre os besouros dessa espécie aqui, como exemplo, nós temos aqueles besouros de uma coloração muito clara e nós temos aqueles besouros de uma coloração muito escura. São os extremos. E entre o mais claro e o mais escuro tem aqueles de uma coloração que nem é tão claro e nem é tão escuro. Pois bem, a população original seria esse gráfico pontilhado. A seleção ocorre no caso do tipo estabilizadora, de modo que a média da população é aquela que vai estar mais adaptada. Tanto esse daqui, o besouro mais claro, como o besouro mais escuro, seriam os besouros que não estão mais adaptados, não serão selecionados. Vou dar um outro exemplo aqui. Imagina uma região montanhosa, e nessa região montanhosa existe uma população de carneiro selvagem. A pata do carneiro selvagem é uma pata musculosa. E é uma pata de um tamanho médio. Imagine agora uma pata excessivamente curta e uma pata excessivamente longa, com a musculatura muito mais avantajada, necessitando um gasto maior de energia. E aquela pata excessivamente curta desse carneiro selvagem numa região montanhosa não teria a explosão muscular, a capacidade de contração muscular que permitiria a subida e a descida desses carneiros nessa região montanhosa. Então eu pergunto, em face de uma seleção natural estabilizadora, qual seria os indivíduos mais adaptados nessa região? Seriam aqueles de um tamanho de pata mediana e de uma musculatura desenvolvida, sem ser tão desenvolvida assim e sem ter essa atrofia, esse pouco desenvolvimento. Você está vendo que a média populacional é a que é selecionada. Seleção natural direcional. Olha só o nome, direcional, leva a uma direção, né? Mudança em uma direção. O que é a seleção natural do tipo direcional? Ela favorece um dos fenótipos extremos, em detrimento do intermediário e do outro extremo. A média da população se desloca ao longo do tempo. Por exemplo, comum em ambientes que sofrem mudanças graduais, ou quando uma população coloniza um novo habitat, com pressões seletivas diferentes. Um exemplo clássico, pessoal, de seleção natural direcional é a resistência de bactérias aos antibióticos. Por quê? Olha só, as pessoas têm um hábito errôneo, eu espero que vocês não o tenham, de se automedicar. E quando se faz uso de antibióticos, hoje em dia nem tanto, porque a venda é necessária uma prescrição médica, mas ainda assim as pessoas interrompem o tratamento, não fazem uso do antibiótico no tempo que o médico prescreve, que é o tempo correto, acham que já estão melhor, então se era para tomar 7 dias de antibiótico, toma só 5, toma só 4, e o que acontece aí? As bactérias que ali existem, tem as bactérias que são sensíveis aos antibióticos, ou seja, aquelas que vão morrer pela ação do antibiótico, mas tem as bactérias resistentes. Quando você faz um mau uso do antibiótico ou uma automedicação, você acaba selecionando as bactérias resistentes.
uma seleção natural do tipo direcional. Por quê? Porque aquelas bactérias sensíveis vão morrer, mas aquelas resistentes ali previamente, que já existiam, elas vão permanecer. Quando elas se reproduzirem, só surgirão bactérias resistentes aos antibióticos. É o que acontece com esse uso do medicamento que eu estou explicando, né? As bactérias resistentes é um dos extremos. As outras não resistentes é o outro extremo. E a mediana é aquelas que resistem um pouco, mas nem tanto assim. Então, a seleção natural do tipo direcional é aquela na qual, numa população, os indivíduos mais adaptados serão aqueles de um dos extremos que estão mais de forma vantajosa sobrevivendo no ambiente. Por exemplo, aqui no gráfico, olha só. Aqui o tracejado seria a população original. E aí ocorre uma pressão seletiva, essa população ela está se modificando, né? E, consequentemente, a mais adaptada é aquela população em um dos extremos. Ou seja, a média da população ela não está tão adaptada e um dos extremos também não. É uma seleção natural do tipo direcional. Seleção natural disruptiva. Ocorre a divisão da população, uma disrupção. É totalmente diferente da estabilizadora, que a média da população é a mais adaptada ao meio, totalmente diferente da direcional, onde um dos extremos, é mais adaptado ao meio. O que é a seleção natural disruptiva? Favorece ambos os fenótipos extremos, ou seja, favorece ambos os extremos da população. Enquanto os indivíduos com características intermediárias são eliminados pela pressão seletiva. Por exemplo aqui, pessoal, olha só. Pássaros em um ambiente com sementes muito duras ou muito macias. Bicos grandes e pequenos são favorecidos, porque a semente macia, aquela ave que tem um bico pequeno, vai conseguir mastigar e obter esse alimento, bem como aquele bico grande vai conseguir alimentar-se das sementes mais duras. Os bicos médios não conseguem comer nada, que é a média da população. Então, quando ocorre uma seleção natural, onde os extremos da população, as características extremas, são as selecionadas, estão mais adaptadas, eu digo que ali ocorre uma seleção natural do tipo quê? Disruptiva. Por exemplo, este tipo de seleção natural ele pode levar a um processo de especiação. Porque como os extremos são selecionados, se eles se isolarem reprodutivamente, isso vai produzir um mecanismo de especiação. Na nossa live passada, uma live que eu falei sobre sistemática biológica, do fixismo cladística, a gente falou muito sobre isso. É importante vocês reverem essas lives, elas ficam gravadas, reverem esse conteúdo, porque uma live vai sempre puxando conteúdo das outras lives, bem como dos vídeos que vocês têm aí à disposição, onde nós trazemos temas variados, de importância pensando no Enem. Aqui no gráfico a gente tem uma população, por exemplo, original de ratos, com a coloração de pelo que vai do mais claro ao mais escuro, e aí uma seleção estabilizadora seleciona a média da população, fenótipo médio. A seleção direcional, ela vai selecionar um dos extremos, que pode ser o mais claro de pelagem ou o mais escuro de pelagem, e a disruptiva vai selecionar os indivíduos extremos, tanto os mais claros quanto os mais escuros. Então lembrem, quais são os tipos de seleção natural? Seleção natural estabilizadora, seleção natural direcional, seleção natural disruptiva. Deu para entender, pessoal? Vamos colocar aí no chat, vamos participar no chat aqui. Coloquem as suas dúvidas, vamos perguntar, vamos efetivamente participar dessa live que é para você, hein? Deu para entender os 3 tipos de seleção natural? Direcional, disruptiva, estabilizadora. Ela vai dizer quais os indivíduos mais adaptados às circunstâncias do meio. Estou vendo aqui no chat, muita gente entendendo. Muito bem. Não esqueça, hein? Se inscreva aí para o nosso aulão presencial, que será sábado, das 7h30 às 12h30, aqui no IFCE de Fortaleza. Se você não está aqui em Fortaleza, não fique triste, participe, será transmitida ao vivo
lá no YouTube. Então não perca o Super Enem. Ah, e se inscreve, hein? Se inscreve para você ter todo o material, participar das plataformas e poder ter muito mais e, consequentemente, ter um sucesso garantido aí no seu Enem. Vamos continuar? A ideia de uma espécie evoluir sempre existiu? E aí, pessoal? Fazendo essa pergunta aqui para vocês. Vamos ver aqui no chat. A ideia de uma espécie evoluir, dela sofrer modificações no seu material genético, o que pode torná-la mais ou menos adaptada, e quem vai ser o determinante disso é o processo de seleção natural. Isso sempre existiu? Muito bem, eu percebi que você aqui no chat está dizendo que não, né? Lembra? Existia o que nós chamamos de fixismo. Na realidade, ainda existe esse pensamento, né? Algumas pessoas ainda têm essa ideia bem arraigada, né? O cenário pré-evolucionista, que era a ideia do fixismo, defendia que as espécies eram imutáveis, ou seja, elas não sofriam modificações ao longo do tempo, que elas foram criadas por uma entidade divina, né? E nós chamamos isso de criacionismo. E o transformismo, ele diz o contrário, ele diz que as espécies, elas sim podem mudar, elas podem sofrer modificações ao longo das gerações. Os fósseis e as semelhanças anatômicas foram as primeiras evidências que desafiaram a ideia de que as espécies não evoluíam, né? Não sofriam mudanças em seu material genético. Então, as formas de vida eram consideradas perfeitas pela ideia do fixismo e não sofriam alterações ao longo do tempo. Então, lembra, nem sempre existia a ideia de que as espécies evoluíam, de que havia seleção natural. A ideia do fixismo, ela existiu ao longo de muitos séculos mesmo. Só para contextualizar do ponto de vista histórico, né, em termos de data, a descoberta da molécula de DNA, pessoal, ela data de 1953, pelo Watson e Crick, os americanos, que desvendaram essa molécula, né, adenina, timina, citosina, guanina, as pontes, né, de hidrogênio, hoje chamadas ligações de hidrogênio, as bases púricas, pirimídicas, toda a questão do código genético vem de 1953 para cá, quer dizer, já século XX. Agora imagina o que existia antes do século XX, século XIX, XVIII, XVII. Ou seja, essa ideia de espécie evoluir, ela, de certo modo, é algo recente, né? Bom, continuando, uma das teorias evolucionistas que o Enem gosta muito, que você precisa entender, é o chamado lamarquismo. E o que é o lamarquismo? Foi a primeira teoria estruturada a falar, a propor na ideia da evolução das espécies, que as espécies evoluem, ou seja, que elas sofrem mudanças ao longo do tempo. O Lamarck, ele acreditava muito, falou muito na lei do uso e desuso. O que é a lei do uso e desuso de acordo com Lamarck? Órgãos muito utilizados se desenvolvem, enquanto os pouco usados atrofiam. A gente pode até achar que isso está certo, se a gente pensar em musculatura, né? Quando nós treinamos, quando nós nos exercitamos, de fato há uma hipertrofia muscular. Se nós não nos exercitarmos, não treinarmos, essa musculatura pode até atrofiar e atrofia mesmo. Então, se a gente falar em musculatura, a ideia da lei do uso e desuso estaria correta? Não, por uma razão. Olha o que eu disse, não. Porque, de acordo com a ideia lamarquista, a lei do uso e desuso era passada de uma geração a outra. Ou seja, se uma girafa ela tivesse que esticar muito o pescoço para adquirir alimento que fica na copa da árvore, o pescoço dela esticava, e quando ela se reproduzisse, os filhotes já nasceriam com o pescoço longo. E isso não está certo. Mas era a ideia, um dos pontos defendidos pela teoria evolucionista de Lamarck, pelo lamarquismo. Uma outra ideia defendida pelo lamarquismo é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. As modificações físicas obtidas em vida seriam passadas aos descendentes. Por exemplo, se eu tiver que amputar o meu dedo ou a minha mão por algum motivo, e eu for ter meu filho já nasceria com o dedo ou com a mão amputados, porque eu transmiti essa característica.
É a chamada lei da transmissão de caracteres adquiridos. E nós sabemos que isso também está errado. Aí você vai me perguntar assim, professor Lincoln, quer dizer que o Lamarck, ele errou tudo? Não, ele não errou tudo. O Lamarck e o lamarquismo, que é a ideia da evolução pelos preceitos de Lamarck, teve um papel importantíssimo, porque foi a primeira teoria estruturada a combater a ideia da imutabilidade das espécies, ou seja, a dizer que as espécies biológicas elas evoluem ao longo do tempo, elas sofrem modificações em seu material genético. Agora, a ideia da lei do uso e desuso do Lamarck, que é a ideia da lei da transmissão de características adquiridas, à luz dos conhecimentos que temos hoje, é importante dizer isso, estão errados. Por exemplo, aqui nessa imagem, tem aquela figura célebre, né? Todo o livro de biologia traz. A girafa, de tanto ter que esticar o pescoço para adquirir a comida, passou a ficar com o pescoço longo, a lei do uso e desuso. E as girafas, todas de pescoço longo, quando se reproduziam, só geravam, melhor falando, girafas de pescoço longo. Então, essa é uma ideia da teoria evolucionista de Lamarck. Por que Lamarck errou? Né? Porque ele não tinha conhecimento de genética, pessoal. A genética, veja o que eu falei para vocês. A ideia do DNA, a descoberta da molécula, vem de 1953 para cá. Ou seja, o Lamarck, ele não entendia nada, não sabia nada de genética, de DNA, não se tinha conhecimento sobre isso. Então, as modificações em células do corpo, que nós chamamos células somáticas, não alteram o DNA das células que produzem os gametas, são as células germinativas. Apenas alteram o DNA dos gametas, apenas alterações no DNA dos gametas é que são herdados. Então, se eu sofrer uma alteração em qualquer parte do meu corpo, que não seja nas células germinativas, onde lá estarão produzidos os gametas, né, os espermatozoides, que passarão de uma geração a outra, isso não vai repassar. Exemplos práticos, que eu já até citei, né, a musculatura desenvolvida em academia, tatuagens ou cicatrizes são características adquiridas em vida que não são transmitidas aos descendentes. Por exemplo, o meu filho, ele não nasceu sabendo falar a língua portuguesa. Ele aprendeu de ouvir, pela convivência. Se ele fosse levado ao Japão, por exemplo, desde muito novo, e lá fosse criado, ele nem saberia falar a língua portuguesa, porque o convívio seria a língua japonesa. Então é uma característica adquirida, e não uma característica hereditária, uma característica que tenha passado de uma geração a outra. Apesar do erro no mecanismo, Lamarck foi fundamental por introduzir a ideia de adaptação ao meio e ser o primeiro a propor uma teoria evolucionista sistemática, grandiosa no caso, né? Darwinismo, a teoria de Darwin. Aqui é importante falar do Wallace, um outro pesquisador que ponderou ideias com Darwin, que na realidade hoje a gente chama de teoria evolucionista de Darwin-Wallace. Né? A seleção natural a grande ideia do Darwin, a grande sacada que ele teve. Charles Darwin propôs que a evolução ocorre por meio da seleção natural, ou seja, os indivíduos mais adaptados e que foram selecionados. Quais são os tipos de seleção natural que nós vimos? Ou ela é direcional, ou ela é estabilizadora, ou ela é disruptiva. Então é importante notar que o Darwin nem sequer falou desses 3 tipos de seleções naturais. Ele falou de uma seleção natural de um modo geral, que é aquilo que permite a seleção dos seres vivos mais adaptados ao meio em face das modificações e pressões seletivas do ambiente. A ancestralidade comum, a ideia de que todos os seres vivos descendem de antepassados comuns, sofrendo modificações graduais ao longo de milhões de anos, também uma ideia da teoria evolucionista de Darwin. E a publicação do A Origem das Espécies em 1859, veja aqui, ó, século XIX já, né? Segunda metade do século XIX, mudou permanentemente a nossa compreensão sobre a vida na Terra. Então, qual a diferença aqui do darwinismo para o lamarquismo? Veja que o darwinismo fala em seleção natural. O lamarquismo não fala em seleção natural. O lamarquismo fala em lei do uso e desuso, lei da transmissão de características adquiridas. O darwinismo não, fala em seleção natural, na sobrevivência dos mais adaptados,
que a seleção natural seleciona entre os indivíduos que ali já existem os mais adaptados ao meio. Quais são os pilares do pensamento de Darwin? Variabilidade. Indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças naturais entre si, tamanho, cor, resistência, ou seja, o Darwin já compreendia que por mais que os indivíduos fossem de uma mesma espécie, neles havia uma variação de características que ele não sabia explicar. Bem verdade que ele não sabia, não existiu explicação genética no darwinismo. A luta pela sobrevivência é uma ideia muito darwiniana. Os recursos ambientais são limitados, gerando competição. Nem todos os indivíduos conseguem sobreviver, então é a chamada luta pela vida, luta pela sobrevivência. Daí o porquê que às vezes erroneamente se fala, os mais fortes sobreviverão. Veja, não são os mais fortes, são os mais adaptados. Não que seja mais forte, mas mais adaptado. Isso é muito diferente. Cuidado aí no Enem, hein? Reprodução diferencial. Indivíduos com características vantajosas sobrevivem mais e deixam mais descendentes, passando seus traços adiante. Então, isso é uma característica interessante demais de vocês perceberem. Então, olha só, variabilidade genética, que ele não sabia explicar, mas ele entendia, compreendia que tinha. Luta pela sobrevivência. Isso também era um fenômeno importante de se observar entre os indivíduos no meio natural. E a reprodução diferencial. Uma nota importante, hein? Preste atenção. Darwin não conseguiu explicar a origem da variabilidade, pois a genética ainda era desconhecida em sua época. Na história da girafa, aquele exemplo famoso, qual seria a diferença na explicação do Lamarck e do Darwin? Como é que o Lamarck explicava o pescoço da girafa? Ele explicava que as girafas, num dado momento, todas tinham um pescoço curto. E aí, o alimento passou a existir só na copa das árvores, as girafas tiveram que esticar o pescoço, de tanto usar o pescoço cresceu, num dado momento só existia a girafa de pescoço grande. Para o Darwin, a explicação era totalmente diferente. À luz da teoria darwinista, existiam girafas de pescoço curto e pescoço longo. A girafa de pescoço curto não conseguia se alimentar mais, então morreram. A girafa de pescoço longo conseguia se alimentar, foi selecionada. Uma seleção natural de qual tipo que nós podemos dizer aí? Estabilizadora, disruptiva, direcional. Essa está mais enquadrada como direcional, né? Seleciona um dos extremos, né? O extremo da girafa do pescoço longo. E aí, num dado momento, só existia a girafa do pescoço longo. Na realidade, existe até uma outra ideia, tá, pessoal, do pescoço da girafa, que é a seleção sexual. As fêmeas, elas se viam muito mais atraídas por girafas de um pescoço mais longo. Então, num dado momento, os descendentes passaram a ter apenas pescoço longo por causa da transmissão dessa característica genética. E aí, veja, comparando Lamarck e Darwin, o lamarquismo ao darwinismo, que isso aqui aparece demais no Enem, tá? Essa diferenciação entre lamarquismo e darwinismo, acompanha comigo aqui nessa tabela. O papel do meio no lamarquismo é um agente indutor, provoca a mudança. Por exemplo, na ideia do pescoço da girafa, não tinha mais alimento na proximidade do solo. Então, isso forçou a girafa a ter que esticar o pescoço. Para o Darwin, o meio, ele não vai provocar mudança. Ele vai apenas o quê? Escolher os indivíduos mais adaptados. Ou seja, é a seleção natural que vai acontecer. Se não tinha mais alimento próximo ao solo, existindo alimento apenas na copa das árvores, aquelas girafas que já existiam e que tinham pescoço longo foram as que foram selecionadas. Perceba a diferença. Para Lamarck, o ambiente forçou a girafa a ter que esticar o pescoço para que o pescoço crescesse. Para Darwin, o ambiente selecionou entre as girafas que ali já existiam, aquelas de pescoço mais longo. A variação, a variabilidade, surge por necessidade na ideia lamarquista e a variabilidade na ideia darwinista já existe na população. Será ou não selecionada pelo processo de seleção natural.
O foco do lamarckismo é a mudança do indivíduo, é o indivíduo que muda, é a lei do uso e desuso no indivíduo, é a transmissão de características adquiridas do indivíduo para o outro indivíduo. Já no darwinismo, não. A mudança ocorre na população. Ou a população ela está mais ou menos adaptada por um processo de seleção natural, que pode ser o que mesmo? Estou sempre repetindo isso, hein? Seleção natural ou direcional, seleciona o extremo, um dos extremos da população. Seleção natural estabilizadora, seleciona a média, a mediana dos indivíduos da população. Seleção natural disruptiva, seleciona os dois extremos, o que pode, caso haja um isolamento reprodutivo, provocar uma formação de novas espécies. Qual é a teoria evolucionista aceita atualmente, nos dias atuais? Teoria sintética da evolução. Nem é lamarckismo e também não é darwinismo. O que é a teoria sintética da evolução? Que a gente chama muitas vezes de neo, né, o novo darwinismo. É a ideia da seleção natural do Darwin associada à explicação da genética. E daí o chamarmos de neo, o novo darwinismo. Aqui a gente já fala em mutações, provocando as modificações do material genético. Aqui a gente já fala em recombinações genéticas, em deriva genética, que são aqueles três mecanismos desencadeadores, causadores das modificações do material genético dos seres vivos. Tudo isso aqui é genética. E o Darwin não falou nada de genética. Mas tudo isso também acrescenta o ideário da seleção natural. Então, quando eu tenho a explicação de como a espécie evolui, associando seleção natural com mutações, com recombinações genéticas, com deriva genética, ou seja, com mecanismos genéticos para a evolução, eu tenho aqui o neodarwinismo. Resumo importante para o Enem, fundamental. Teorias clássicas sobre a evolução. Lamarckismo, fala da lei do uso e desuso, e herança de características adquiridas. O meio é um agente indutor, o meio é que provoca a modificação do indivíduo. O Darwin fala em seleção natural e ancestralidade em comum, fala em luta pela vida, ele caracteriza a diferenciação, a variabilidade entre os indivíduos, não sabendo explicar como surge essa variabilidade, mas ele sabe que tem. O meio é um agente seletor, seleção natural, tá, pessoal? Mas não tem nada de genética aqui. A teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, fala em seleção natural do Darwin e acrescenta as ideias genéticas. Se falar mutação, teoria sintética da evolução. Se falar recombinação genética, deriva genética, se falar em alteração de DNA, isso é teoria sintética da evolução, neodarwinismo. Tipos de seleção natural, estabilizadora, favorece os médios, ou seja, a mediana dentre a população. Direcional, favorece um extremo, por exemplo, a bactéria resistente aos antibióticos, né? O mau uso do antibiótico por parte de nós, seres humanos, fazendo essa seleção direcional nas bactérias. E uma seleção natural disruptiva, que é aquela que favorece os dois extremos, o que pode provocar um mecanismo, inclusive, de especiação. E aí, sempre é bom lembrar, hein? Presta atenção, olha só, olha aqui o que o professor Lincoln vai falar. Evolução não é melhoria absoluta, mas sim adaptação ao contexto ambiental específico. Lembrem disso, hein? Será que nós, seres humanos, e aí eu pergunto a vocês, interferimos na evolução das espécies nos ambientes naturais? O que vocês acham? Respondam aí no chat, vamos lá. Vocês acreditam que nós, seres humanos, interferimos na evolução natural, na evolução das espécies, nos ecossistemas, no meio, na natureza? Será que nós fazemos isso? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui o chat. O que vocês acham? Coloquem aí no chat. Hein? Então vamos lá. A interferência humana, sim, muito bem, estão gostando. Exatamente, pessoal. Interferimos demais. Vamos ver por quê. A interferência humana na evolução das espécies, nos ecossistemas naturais, é vasta e rápida.
tornando a humanidade a maior força seletiva atual. Olha só o quanto isso é importante, hein? Através da domesticação de espécies, os animais domésticos, cachorro, gato, calopsita, hein? Agricultura, plantio, manipulação genética, urbanização e poluição. Esse aqui principalmente. Interferimos nos ecossistemas naturais. Essa interferência nos ecossistemas naturais pode provocar até mesmo a extinção de espécies e tem impactado as relações ecológicas e a dinâmica natural da evolução. Pessoal, se a pergunta for, o ser humano interfere na evolução das espécies? Eu vi aqui no chat, muito bem, Francinete, o Oliveira, a Tamires, muito bem. Acredito que meus alunos aqui, um abraço aqui à turma do S5 de eventos aí do IFCE de Canindé, participando, muito bem. E a todos vocês que estão junto aqui conosco. Pessoal, essa interferência nos ecossistemas naturais, pela espécie humana, ela é muito perigosa. Veja bem, evolução induzida, superbactérias e resistência, é um processo de interferência humana na evolução das espécies. Existem mecanismos naturais que permitem as bactérias tornarem-se resistentes aos antibióticos? Vou fazer novamente a pergunta. Existem mecanismos naturais que ocorrem lá nas bactérias que permitem a elas tornarem-se mais resistentes aos antibióticos? Existe ou não? Existe. Tem bactéria que tem plasmídio, que é aquele DNA que muitas vezes permite elas serem resistentes aos antibióticos. O tipo de parede celular que a bactéria tem, principalmente as bactérias gram-negativas. Então existem mecanismos genéticos, mutações, que naturalmente ocorrem. Só que nós, seres humanos, induzimos uma seleção de bactérias muito resistentes. Um dos maiores problemas de saúde pública que estamos enfrentando. Por quê? Porque imagina só ter bactéria super resistente aos antibióticos, chamadas superbactérias. Inclusive, tem um vídeo aí que vocês vão ter acesso no Super Enem, eu falando sobre as superbactérias, hein? Vejam esse vídeo depois. Quais são as causas dessas superbactérias? Então, olha só, isso é uma pressão seletiva humana. O uso indiscriminado de antibióticos e agrotóxicos também, tá? Atua como uma pressão seletiva extrema, eliminando os sensíveis e favorecendo os resistentes. Superbactérias, um exemplo real de seleção natural direcional, acelerada pela atividade humana no antropoceno. Eu vou já dizer o que é esse antropoceno, é um conceito importante hoje. Então, olha só esse gráfico aqui, ó. Você tem aqui, bactérias ficam mais resistentes ao longo do tempo. Olha só aqui, ó. Essa bactéria aqui, que é a Acinetobacter brumani, essa outra aqui, essa vermelha aqui, que é a Klebsiella pneumonia, essa aqui, que é a Escherichia coli. Todas essas bactérias passaram a ter uma maior capacidade de resistir aos antibióticos, em face do mau uso dos antibióticos que nós humanos fazemos. Uma seleção natural, direcional, que na realidade tem uma pressão humana envolvida, né? Evolução das espécies em ambientes urbanos. Olha só o que a urbanização faz. Veja bem, ó. Ilhas de calor, né? Uma pressão urbana, uma pressão seletiva. Temperaturas médias mais altas que as naturais, isso nos ambientes da cidade, onde tem um solo impermeabilizado, pouca arborização, então tem uma ilha de calor. Seleção de indivíduos mais tolerantes ao calor. Plantas urbanas, insetos, lagartos. Isso a gente está fazendo uma seleção, alterando esse processo. Poluição sonora, um grande centro urbano, por exemplo, aqui em Fortaleza mesmo, você tem uma poluição sonora muito grande. Esse ruído constante, esse tráfego de seres humanos, de automóveis, provoca uma alteração no comportamento e comunicação dos animais. Aves, por exemplo, vão ter um canto mais agudo, né? Não que isso provoque, né? Mas aquelas aves que têm um canto mais agudo, elas vão ser selecionadas. É um tipo de pressão ambiental dessa urbanização, é uma adaptação comportamental. Poluição química, presença de metais pesados e pesticidas. Isso vai provocar, né, uma evolução à resistência fisiológica. Insetos, plantas. E isso é a pressão seletiva causada, né? Todos esses impactos. Olha só aqui mais. Ó.
Destruição de habitats. O que vai acontecer? As áreas verdes isoladas, né? Destruição de parques, isolamento populacional, divergência genética, pequenos mamíferos e insetos que são selecionados, adaptados a isso, ocorre uma deriva, um fluxo gênico reduzido, então você está afetando toda essa gama populacional. Uma iluminação artificial na cidade, uma luz intensa à noite, eu não sei se vocês sabem, mas em algumas praias, inclusive aqui mesmo, a iluminação natural interfere na desova das tartarugas, porque essa luz artificial faz com que os filhotinhos, quando saem da areia, ao invés de irem para o mar, eles vão para essa fonte de luz. E esse tempo entre ir para o mar e ir para uma fonte artificial de luz é um tempo que pode provocar a maior mortalidade dessas tartarugas marinhas. Só para vocês terem uma ideia, uma iluminação artificial causando isso daí, né? O uso de inseticidas, por exemplo, é um controle químico frequente, tem um lado importante, sim, sem dúvida, mas ocorre também uma seleção de indivíduos resistentes. Mosquitos, por exemplo, mais resistentes a determinados inseticidas, por um uso desenfreado e ocorrendo aí uma evolução rápida. Então, esse quadro aqui que eu trago no material, nos slides que vocês estão vendo aí, mostra algumas situações em que nós, humanos, e na urbanização, afetamos e interferimos diretamente na evolução, na maneira como a evolução acontece nessas populações. E aí eu pergunto, o que é a ideia do antropoceno? Lembra que eu falei na era do antropoceno? O que é antropoceno? Antropoceno, alguém tem ideia? É isso aqui, pessoal, olha. O antropoceno é uma ideia indicadora que estamos vivendo em um período no qual há um impacto profundo e global das atividades humanas no planeta, nos tornando o principal agente de transformação da Terra, alterando o clima, a biodiversidade, que é a variedade de espécies nos ambientes naturais, os solos e os oceanos, através do consumo de recursos, poluição e mudanças nas paisagens. Ou seja, antropoceno é o que nós dizemos de a era humana alterando toda a dinâmica de vida do planeta. Inclusive, se nós não mudarmos essa nossa relação com o ambiente, isso pode ser, quem sabe, até mesmo um atalho para a nossa extinção. O que vocês acham? Será que pode ou não? Será que essa poluição, essa degradação que provocamos ao longo do tempo e que tem se intensificado cada vez mais, e a globalização também favorecendo a isto, será que pode ser um atalho à nossa extinção? O que você acha? Será que o antropoceno pode ser um atalho para a extinção da humanidade? E aí? Respondam aí no chat. O que vocês acham? Sim ou não? Ou vocês acreditam que o ser humano pode tudo, pode alterar tudo, modificar tudo e que isso não terá nenhuma consequência? Será que essa tentativa de descobrir um lugar propício à vida fora da Terra não é já pensando em quando aqui não estiver mais com nenhuma condição de sobrevivência? Veja que nós temos uma outra alteração também importante provocada pelo ser humano, que é a guerra, né? E guerra esta que vocês estão vendo aí, sendo noticiado todo dia, que tem provocado uma série de transtornos e que isso também afeta a dinâmica populacional e a evolução dos seres vivos. Pode sim, muito bem. Participando aqui o Mentes Brilhantes, muito bem. Ana Carolina, sim, vai interferir. Pessoal, vamos resolver algumas questõezinhas aí do Enem. Espero que vocês tenham entendido o que é evolução, quais os tipos de seleção natural, o que é o lamarquismo, o que é o darwinismo, o que é o neodarwinismo, o que é o antropoceno. E aí fica a pergunta para vocês. Será que evoluir é fácil? Será que evoluir significa melhorar? E aí eu tenho certeza que você já sabe a resposta, né? Não é melhorar e também não é fácil. Bom, eu já disse a vocês em live anterior, que eu estava aqui junto com vocês, que para resolver as questões do Enem, a gente precisa primeiro ler a pergunta e depois a gente vai ao texto da questão. Porque quando nós lemos a pergunta primeiro, a gente vai para o texto já sabendo o que a gente vai procurar. Se a gente primeiro lê aqui todo esse fragmento de texto, ou mesmo se aqui tivesse uma tabela, um gráfico, nós, quando chegássemos aqui, já não entenderíamos o que estava sendo falado ali.
Então a ideia é, primeiro tu lê a pergunta e tu vai para o descritor, que a gente chama, tu vai para a questão procurando aquilo que foi perguntado. Por exemplo, aqui, ó, nessa questãozinha que foi de 2025, hein, bem recente aí no Enem. A seleção adaptativa nesses ambientes, veja bem, nesses ambientes, então a gente vai ter que ler para entender que ambientes são esses aí, né? Mas está falando em o quê? Ó, que você já vai procurar, ó, seleção adaptativa. Favorece a ocorrência de espécies. Aí de quais espécies? Ó? Exótica, migratória, endêmica, dominante, generalista. Aí bora lá. Eu não estou nem lendo isso aqui ainda. Ó. Venham para cá. Ó. O que são espécies exóticas? Espécies exóticas são aquelas que não existem no ambiente natural, são levadas para lá. Não são típicas daquele ambiente. Por exemplo, se eu trouxesse um leão para a savana, para a caatinga, aqui no Nordeste brasileiro, nós teríamos o leão na caatinga como uma espécie exótica. Ele não é uma espécie naturalmente encontrada na caatinga, ele está lá na savana africana, né? O que é uma espécie migratória? O nome já está dizendo migratória. É aquela espécie que ela migra de uma região a outra, né? Existem as aves migratórias, por exemplo. O que é uma espécie endêmica? Espécie endêmica é aquela que ela é encontrada em um único lugar ou em alguns lugares bastante específicos, bastante restritos. O que é uma espécie dominante? É aquela espécie que é preponderante, que existe em maior quantidade num determinado ambiente. E o que é uma espécie generalista? É aquela que sobrevive a qualquer tipo de ambiente. Por exemplo, se eu pegar um peixe de água doce, ele não é uma espécie generalista, porque ele só sobrevive numa certa situação de ambiente. Uma espécie generalista, por exemplo, o ser humano é uma espécie generalista? É uma espécie generalista. A gente consegue sobreviver aos mais diversos ambientes porque nós modificamos muito esse ambiente. Então, olha só o que foi que eu fiz. Eu estou lendo aqui a pergunta. A seleção adaptativa nesses ambientes, eu não sei qual é, porque está aqui, eu vou ter que ler, né? Favorece a ocorrência de espécies. Aí eu já olho quais são as espécies aqui, ó. E eu já vou procurar aqui no texto. Bora ver. As cangas são ambientes resultantes da atuação, ao longo de milhões de anos, de chuvas, enxurradas, calor e ventos em rochas ricas em ferro. São compostas por até 90% de óxidos de ferro e contêm solos muito ácidos, rasos, com reduzidos índices de fertilidade e temperatura que atingem quase 70 graus na superfície. Ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente, que é um ambiente bem inóspito, né? Um ambiente bem característico, né? Veja bem, ó, olha o ambiente, ó, chamado de canga, né? Resulta ao longo de milhões de anos de chuvas, enxurradas, calor, tem muito óxido de ferro, um índice de fertilidade e de temperatura que atinge quase 70 graus. Aí está dizendo que abriga comunidades de plantas e animais com elevada distribuição restrita. Distribuição restrita. E aí, pessoal, agora olhando para cá, ó, veja bem, uma dica que eu vou dar a vocês, hein? Leiam a indicação, tá? Porque às vezes eu vou dar até uma dica da resposta. Ilhas de ferro estratégicas para a conservação. Não, aqui, né? Não deu nenhuma dica mais. A seleção adaptativa nesses ambientes favorece a ocorrência de espécies o quê? Generalistas, dominantes, endêmicas, migratórias ou exóticas? Eu já expliquei o que é cada uma delas. E aí, no chat, coloca aí. O que vocês acham? Qual é a resposta? Qual é o item correto? Não vou dizer ouvindo, né? Mas eu não estou vendo no chat, não. E aí, olha, já tem gente respondendo. Muito bem, Ana Carolina. Quem mais? Quem mais? Qual é o item correto? Bora ver qual seria? Muito bem. Item C. Item C. Espécies endêmicas. Porque, veja, está dizendo, ó, distribuição restrita. Restrita naquele lugar. Vamos nós. Outra questão do Enem de 2025. Bora ler a pergunta primeiro? A hipótese aceita é a de que a presença dessas estruturas teria ocorrido a partir da pressão seletiva exercida por... Aí aqui tem alterações na temperatura, animais domésticos, insetos herbívoros, alterações no solo, seres humanos. Então, veja, o que é que eu vou procurar aqui nesse texto? Está dizendo, a hipótese aceita é a de que a presença dessas estruturas
teria ocorrido a partir da pressão seletiva exercida por... Bora ver qual é a pressão seletiva que tem aqui. A história evolutiva do grupo ao qual pertence a planta, Comigo Ninguém Pode, que eu acho que vocês já conhecem, né? Muito usado em casa, inclusive é um perigo, hein? Porque as crianças, se pegarem naquela planta, colocarem a mão na boca, nos olhos, ela é bem tóxica. Remonta seu estabelecimento a aproximadamente 40 milhões de anos. Então, olha só, essa planta, a história evolutiva dela vem de 40 milhões de anos. Essas plantas podem produzir intoxicações sérias em adultos e morte de crianças e animais domésticos, pois em seus tecidos apresentam células que contêm pequenas agulhas de oxalato de cálcio, chamadas de ráfides, liberadas quando as células são de alguma forma danificadas. A hipótese aceita de que a presença dessas estruturas teria ocorrido a partir da pressão seletiva exercida por... Será que foi alteração na temperatura? Será que foi animais domésticos? Insetos herbívoros? Alterações no solo ou seres humanos? Para você entender qual é a pressão seletiva, a dica vai: o que é que mais pode ter interferido na história evolutiva de uma planta de 40 milhões de anos de evolução? Seres humanos existiam há 40 milhões de anos? Será que isso foi uma alteração no solo? De repente, né? Será que foi uma alteração na temperatura? Será que foram animais domésticos? Ou seja, aqui a gente tem um conceito, pessoal, chamado de coevolução. Essas plantas, elas tiveram que estarem adaptadas para sobreviver a uma pressão seletiva, principalmente da predação. Da predação de quê? De insetos, o quê? Herbívoros, que comiam as plantas. Então, essa adaptabilidade das plantas, esses insetos herbívoros, elas tiveram que estar mais evoluídas, tá bom? Mais adaptadas a esta condição. Então, o item C é o item correto. Questãozinha também aí que foi da prova do Enem de 2024. Aqui tem um cladograma, a gente falou disso na live passada, né, quando eu estive aqui com vocês. Aí tem, ó, a formação dessas raças deve-se ao processo de... Você está vendo aqui, ó, lobo cinza comum, que é o ancestral, aí várias raças de cães da Europa, várias raças de cães da América, da China, da Índia. Aqui está falando das várias raças de cachorro, que tem como ancestral comum o lobo cinza comum. Inclusive, é bom lembrar que todas as raças de cães são indivíduos da mesma espécie, são de subespécies diferentes. E é importante notar que todos os cachorros são da mesma espécie do lobo cinza comum, hein? Mesma espécie do lobo cinza comum. Então tem assim, ó. A evolução das populações envolve processos de variação e adaptação ao longo do tempo, podendo desencadear o surgimento de novas raças ou espécies a partir de uma pré-existente. A grande diversidade de organismos presentes em nosso planeta pode ser explicada pela moderna teoria evolucionista, que é o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, que associa o darwinismo, a ideia da seleção natural principalmente, aos conceitos de genética. Com base nesses conhecimentos, é possível realizar a reprodução diferencial de genótipos e a formação de raças com diferentes fenótipos, como representado na figura. Então, veja que está falando de teoria evolucionista, neodarwinismo, a ideia da genética, seleção natural, está falando também da questão da manipulação genética, da criação de raças. A formação dessas raças deve-se ao processo de: será que é deriva genética? Será que é seleção artificial? Será que é formação de híbrido? O que é o híbrido? É aquele ser vivo oriundo de duas variedades bem diferentes. Por exemplo, o cruzamento de um leão com a tigresa, da oligre, é um híbrido, muitas vezes estéril. O burro, a mula, é um híbrido também, é um cruzamento geralmente feito do jumento com a égua. Jumento e cavalo são espécies diferentes, né? Mas aí quando pega um jumento e cruza com a égua, você tem a formação do híbrido, que nesse caso é estéril, que é a mula, também chamado de burro. Especiação alopátrica, falei para vocês disso na live passada. Formação de novas espécies a partir de uma mesma, quando houve separação, isolamento geográfico. Divergência adaptativa, quando os seres vivos eles ocupam lugares completamente diferentes e adaptaram-se a situações totalmente diferentes, mesmo sendo de um mesmo grupo. Por exemplo, nos mamíferos. Tem mamífero aquático,
golfinho, baleia, tem mamífero voador, que é o morcego, o próprio ser humano, que é um mamífero. Então, nós temos uma diversidade adaptativa, uma divergência adaptativa. Qual seria o conceito aqui trazido nessa questão, falando de teoria evolucionista, darwinismo, conceito de genética, falou em darwinismo, formação de raça, ação do ser humano. Isso é um processo de quê mesmo? Olhando aqui no chat, muito bem. Seleção artificial, pessoal. Muito bem, hein? Vocês estão de parabéns. Uma outra questão que apareceu no Enem 2022, aqui tem falando muita coisa, uma questão longa. Eu vou partir aqui para o que está sendo perguntado primeiro, tá? Os padrões descritos evidenciam o quê? Aí tem as fêmeas influenciam o comportamento dos machos. Item B, o cuidado parental é necessário para o desenvolvimento. Item C, o grau de evolução determina o comportamento reprodutivo. Item D, o sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Item E, o ambiente induz modificação na produção do número de gametas femininos. Bom, bora ver o que é que o texto está falando, mas a gente vai ter que associar o texto a alguma dessas evidências. Então, vamos lá. Desde a proposição da teoria da seleção natural por Darwin, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma. No que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, o que são anfíbios anuros? São aqueles anfíbios que não têm cauda na vida adulta. Por exemplo, sapo, rã, perereca, são chamados de anfíbios anuros. Os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos. Olha só, já descreveram diferentes padrões reprodutivos. Pessoal, uma dica, quando tu estiver fazendo a prova no Enem, risca, quando tu lê o texto, a pergunta, risca as partes mais importantes para fazer uma associação. Aqui está falando, olha só, teoria da seleção natural de Darwin, aqui está falando reprodução de anfíbios anuros, que não precisaria nem saber propriamente dito o que são esses anuros anfíbios aqui. Mas está falando aqui, ó, em diferentes padrões reprodutivos, exemplificados a seguir. Aqui tem exemplos de quê? De diferentes padrões reprodutivos. Espécie 1. As fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas, que são fecundados na água em lagoas temporárias da estação chuvosa. Todo o desenvolvimento embrionário do ovo à metamorfose ocorre nesse ambiente, independente dos pais. Espécie 2. As fêmeas produzem aproximadamente 200 gametas, que são depositados em poças próximas a corpos d'água. Os embriões são vigiados pelos machos durante boa parte do seu desenvolvimento. Espécie 3. As fêmeas produzem por volta de 20 gametas, que são fecundados sobre a superfície das folhas de plantas, cujos galhos estão dispostos acima da superfície de corpos d'água, e aí se desenvolve até a eclosão. E a espécie 4. As fêmeas produzem poucos gametas, que, quando fecundados, são abocanhados pelos machos. Os embriões se desenvolvem no interior do saco vocal do macho até a metamorfose, quando saem através da boca do pai. Pessoal, veja bem. Aqui é a grande dica da resposta. Ó. No que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, veja bem, ó, no que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos. Eu li aqui 4 espécies com diferentes formas de reprodução. Então, aqui pergunta, olha só, os padrões descritos evidenciam o quê? As fêmeas influenciam o comportamento dos machos? Vocês viram isso aí? Está sendo falado que o macho vai se comportar por causa da fêmea de alguma forma diferente? Item B, o cuidado parental é necessário para o desenvolvimento. Nas 4 espécies, é isso que está sendo dito? Ou em alguma delas? O grau de evolução determina o comportamento reprodutivo? É isso que está sendo dito? O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Será que é isso? Ou item E, o ambiente induz modificações na produção do número de gametas femininos. Falou em Darwin, hein? Falou em seleção natural. Não é o ambiente que determina. Quem diz que o ambiente determina é Lamarck. Muito bem, olhando aqui no chat, vamos lá. Qual é o item correto? É o item D, né, pessoal? O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes.
que é o que a questão, veja bem, está falando aqui, ó. Quando aqui diz, ó, os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos. Essa é a grande dica. Então, gabarito, item D. Mais uma questãozinha aqui que ocorreu em 2022. Está perguntando assim, ó. Esse padrão de dimorfismo evolui por quê? Bora entender o que é isso. Em muitos animais, machos e fêmeas da mesma espécie apresentam diferenças morfológicas ou comportamentais evidentes. Um exemplo clássico de dimorfismo sexual é o caso do pavão, em que o macho possui cauda vistosa e penas coloridas, as quais estão ausentes nas fêmeas. Em outras espécies, os machos possuem chifres, garras ou dentes maiores do que as fêmeas e utilizam essas estruturas em combates físicos para defender territórios e ter acesso a fêmeas coespecíficas e receptivas. Esse padrão de dimorfismo evolui por quê? Veja bem, a pergunta aqui quer saber por que existe, do ponto de vista evolutivo, a diferenciação macho e fêmea. Esse padrão de o macho, nesse caso aqui, ter atrativos e as fêmeas não. Por que isso evolui? Item A. Desenvolve-se no processo direcional de deriva genética. Pessoal, na live de hoje eu falei que deriva genética produz seleção natural direcional? De forma alguma. Eu falei que a deriva genética geralmente afeta populações pequenas, causando modificações no material genético delas. As fêmeas sofrem menor pressão seletiva total do ambiente. Será que as fêmeas sofrem menor pressão seletiva total do ambiente? Item C. Os machos e fêmeas coespecíficos são fenotipicamente distintos. Item D. A seleção sexual favorece o sucesso reprodutivo individual de machos dimórficos. Item E. O material genético de machos dimórficos é mais susceptível a mutações gênicas. Veja bem, está falando de algumas espécies em que o macho tem penas coloridas, tem chifre, tem garras, dentes maiores. Isso é uma atração para que as fêmeas os escolham para a reprodução. Qual o item que está mais adequado? Eu já estou vendo aqui no chat muita gente respondendo. Olha, pessoal, parabéns. É muito gratificante estar aqui com vocês, sabendo que vocês estão atentos, respondendo tudo corretamente. E o item correto é o item D. A seleção sexual favorece o sucesso reprodutivo individual de machos dimórficos. É o que a questão está abordando. Falando do macho do pavão, de alguns machos que têm chifre, têm garras, têm dentes maiores. Muito bem, hein? Vamos aí para a nossa última questãozinha nessa live, uma questão que teve aí também no Enem de 2021, trazendo aí 6 imagens. Bora ler a pergunta primeiro, como sempre a gente está fazendo aqui. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, que são os animais, né? Veja bem, o polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5, aqui, ó, imagem 1, imagem 3 e imagem 5, apresentam polvos mimetizando. O que é animal mimético? Que imita um outro ser vivo que existe, totalmente diferente dele, inclusive. Respectivamente a um peixe linguado, esse polvo aqui está imitando esse peixe linguado aqui, ó. Um aspecto, pelo menos de aparência, né? De morfologia, de forma. Esse polvo aqui está imitando esse peixe-leão, que é um problema, é uma espécie exótica que é um problemão. E esse polvo aqui está imitando essa serpente marinha. Até a coloração muito semelhante. Então aqui nós temos os polvos imitando esses animais, né? A fonte aqui, né, de Biological Science, né, de outubro, também não dá nenhuma dica, mas é bom de vez em quando ver essa fonte. E aí tem, ó, do ponto de vista evolutivo, capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos. E tem A. Originaram-se do mesmo ancestral que esses animais? Será que o polvo tem o mesmo ancestral do peixe?
tem o mesmo ancestral de uma serpente marinha, passaram por mutações similares a esses organismos. Será que eles sofreram as mesmas mutações desses organismos aos quais eles imitam? Observaram esses animais em seus nichos ecológicos, em suas capacidades de funcionamento nos ecossistemas. Nicho ecológico é a função, é a capacidade do ser vivo, é o que ele faz no ambiente, é a sua importância ecológica. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies, ou seja, evoluíram de forma a tornarem-se muito semelhantes. Sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Então, qual seria o item correto? Por que os povos imitam esses animais e esses aí sobreviveram e existem até hoje? Do ponto de vista evolutivo, essa capacidade se estabeleceu por quê? Será? Muito bem. A Ana Carolina já acertou, a Natália também. É isso mesmo, pessoal. Sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Fica um grande abraço. Lembra que sábado tem o nosso primeiro aulão presencial. Se você não estiver presente, não puder por alguma razão, sobretudo aos que não moram aqui em Fortaleza, acompanha aí no YouTube, que será transmitido ao vivo a partir das 7h30. Um grande abraço do professor Lincoln e até a próxima, hein, pessoal?